Oi, gente, Roberto Relubiscaro aqui. Sam, o Saxão, é a primeira produção em língua alemã feita exclusivamente para Star Plus, para Disney Plus. Trata-se da adaptação de uma história real, baseada numa biografia, numa autobiografia, que na Alemanha se chama também Sam, o Saxão, e que brinca, né, joga, na verdade, em dois níveis esse título. Do nível da própria minissérie, são 7 episódios, você vai ver que a questão da nacionalidade ou do pertencimento está lá muitas vezes sendo abordada. Tanto é que há um capítulo que se chama Afro-Alemão e o capítulo final se chama Alemão. Lembrando que saxão, né, é alguém originário da Saxônia, uma das regiões da Alemanha. Portanto, daí o título também faz uma jogada com as expectativas, com as assunções que a gente que lê ou ouve esse título tem na cabeça. Na verdade, está jogando com estereótipos, né? Muito frequentemente, quando a gente ouve falar em Alemanha ou Saxônia ou alguém que é saxão, a gente vai imaginar uma pessoa de cor branca, loira, de olho azul, blá blá blá. Só que ele é um negro, tá? Na capa, inclusive, da minissérie, no thumb, né, como se diz, lá você vê a figura do ator, que é um ator negro. Antes de continuar, eu gostaria de convidá-los a se inscreverem no canal Robertando, curtir os vídeos, compartilhá-los, agradeço bastante. Então, assim, a questão da identidade racial é muito discutida na série, tá? Que, na verdade, ela tem vários, praticamente cada capítulo é um subgênero narrativo, né? É uma história de detetive, de crime organizado, é uma história de amadurecimento, uma coming of age story, né? Esse personagem, Samuel, ele vai ter, sim, um arco, uma história política, enfim, tem várias facetas abordadas nesses 7 episódios, que começa pouco antes do Muro de Berlim ruir, lá no final dos anos 80, começo dos anos 90, e da reunificação da Alemanha. Para quem é muito jovem, não sei se sabe, até 90, 91, a Alemanha era dividida em duas facções, né? A Alemanha Ocidental capitalista, a Alemanha Oriental comunista, um gato aqui dando o maior escândalo. E começa então na parte comunista, que era extremamente racista. Foi nessa parte em que o Samuel cresceu. Então ele foi sempre ostracizado, vítima de violência, né? E aí a gente vai descobrir, por exemplo, que o pai dele pode ter sido, inclusive, até assassinado, você vai ver por quê, tal. E para assim tentar ter um pouco de ordem na vida dele, um pouco de aceitação, um pouco de paz, ele acaba se juntando à polícia, né? Ele vai ter autoridade. Você vai ver, por exemplo, algumas cenas, antes de ser cadete, o motorista do ônibus fechando a porta na cara dele. Quando ele é cadete, o mesmo motorista já não fecha mais a porta, ou melhor, fecha, mas abre porque ele é cadete. Tá? Aí depois você vai ter assim, o desdobramento dessas coisas, né? A minissérie vai passear por alguns anos nos relacionamentos que ele tem, sempre com mulheres brancas, talvez porque seja na Alemanha, mas isso nunca é discutido também. Talvez na biografia não seja, mas enfim, como nessas minisséries ou nessas transposições de livro para telona ou telinha, sempre você tem liberdade criativa, poderia ser falado isso, né? Mas enfim, você vai perceber no decorrer do tempo que depois que as duas Alemanhas se unificam, aquela região lá que era a Alemanha Oriental ficou infestada por neonazistas, então matavam, batiam nas pessoas, e aí você vai ver toda a trajetória dessa personagem do Sam, que acaba virando que volta para a polícia e ele acaba virando queridinho de mídia. Só que ele sempre vai ter aquela coisa de não pertencimento, porque na Alemanha ele é considerado estrangeiro, porque ele é afro, né? Aí depois tem um pedaço que no estrangeiro ele é considerado estrangeiro, porque daí ele é alemão. Então são esses problemas de identidade e também assim como que parte, inclusive, tudo bem, com boas intenções ou não, mas como que lá nos anos 90, essa questão da integração racial, eles acabaram usando um pouco o Samuel, tanto no governo quanto a mídia, ele virou meio que um queridinho da mídia para
propagar uma ideia de integração social na Alemanha, integração racial, que na verdade muito era feito, tudo bem, com boas intenções, mas muito também para vender uma imagem boa do país para fora, né? E aí ele vai vendo que a polícia para a qual ele trabalha age diferentemente com crimes contra negros, ele vai perceber que ele está esperando alguma coisa mais concreta das ligações com o político, lá, o ministro, não sei das quantas, só que isso não vem do jeito que ele imagina, ou com a velocidade que ele imagina. Então você vai tendo uma personagem que vai acabar tomando decisões muito comprometedoras, né? Ele vai acabar submergindo no mundo do crime, e a minissérie não vai passar a mão na cabeça dessa personagem. Vai mostrar que, ok, aquilo foi, sim, a motivação do ódio racial e de todas as coisas que ele sofreu pesaram muito, mas ele poderia ter tomado outras decisões, né? Então ele tem que pagar pelo que ele fez. Assim, ela tem uma história interessante, né? Só que ela não é uma minissérie tão interessante, né? Isso que ela é um pouco fria às vezes. E eu sentia que muitas vezes uma história que poderia ter sido contada em 4 episódios foi estendida para 7. Você tem momentos interessantes e momentos marcantes, só que você tem também uma série de momentos entre esses momentos interessantes e marcantes que não são interessantes e nem marcantes, né? Então eu acho que outra vez eu volto a falar no canal, né? Tem hora que menos é mais. Eu não sei, 4 episódios, 2 episódios, 3, 5, mais 7, numa produção que visualmente não tem muito a dizer, assim, ela não é uma produção inventiva ou com personagens carismáticos ou com algo tão carismático que faça com que você invista, sei lá, 7 horas da sua vida, a não ser que você seja assim, germanófilo, né? Não sei se assim que se chama, pessoas apaixonadas pela Alemanha ou cultura alemã, ou se você está muito interessada nessas questões étnico-raciais. Porque muita dessa discussão também a gente já viu em filmes norte-americanos, por exemplo. O que a gente não tinha visto, pelo menos eu nunca tinha visto, é no contexto alemão. Tá? Como que isso funcionava lá com os neonazistas e tal. Só que poderia ter sido feito de uma forma que tornasse aquilo mais atraente para o público que não é germanófilo, como é o meu caso, não está totalmente, 100% interessado nessas questões étnico-raciais o tempo todo, embora eu assista vários filmes aqui, sempre tem. Mas assim, eu até gosto dessas questões, mas 7 horas de uma minissérie que é irregular, me deixou entediado várias vezes, tá? Não achei a trilha sonora grande coisa, talvez porque já sem colocar música dos anos 90, talvez, mas Então, assim, são vários elementos que tornam essa minissérie bastante dispensável para a maioria das pessoas, eu acho, embora com uma história interessante, né? Mas eu imagino que deve ter filmes que tratam sobre racismo, sobre essas coisas norte-americanos, ou talvez até alemães, mas pelo menos no streaming aqui eu não conheço, que são mais interessantes, tá? É assim, deu para o gasto, gostei da história, né? Achei uma história legal, mas achei que a execução da história é muito bem intencionada, mas achei que foi na trave, né? Faltou pegar aqui. Tinha hora, como eu falei, que deu soninho, viu? Mas ruim, eu não posso dizer que seja. Morna às vezes, sem sal em alguns momentos, mas o último capítulo, por exemplo, é muito bacana, inclusive visualmente, o que deixou até eu falar, poxa, por que essa série não foi toda assim? Tá? Mas dá para você conhecer como que era a Alemanha na época da virada, lá dos anos 80 para 90, como que era o racismo enorme na Alemanha Oriental, então não era um paraíso utópico comunista e não sei o que, né? O negócio, a bagaça pegava pesada lá e depois continuou pegando porque aquilo foi berço para grupos neonazistas, mas também você vê como que o governo, desde aquela época, já faz um trabalho para desincentivar, né, ou coibir discursos nazistas. E tá certo fazer isso, né? Tchau.